Governador em exercício promete a deputados que vai regularizar os repasses ao Hospital Pedro Ernesto. Relatório final de comissão defende preservação do espelho d'água da Baía de Guanabara como área de proteção ambiental. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão Especial em Defesa do Transporte Ferroviário realizou a primeira audiência pública nesta quinta-feira e pediu a volta do trem Barrinha, que ligava os municípios de Japeri e Barra do Piraí. O trem de passageiros, conhecido como Barrinha, foi desativado há 20 anos após um grave acidente que deixou 15 vítimas. 2 semanas após o acidente, a concessionária MRS Logística assumiu a malha ferroviária do local, mas, segundo moradores, nunca se interessou em realizar o transporte de passageiros. Por isso, a população da região reclama que sofre horas no transporte rodoviário. Para chegar até a audiência pública de hoje, por exemplo, foram 4 horas. A demanda é muito grande de passageiros, tá? Principalmente que o projeto atual, ele não visa os antigos 46 quilômetros. Hoje, o projeto inicial já atinge 92 a 93 quilômetros, já que já vai de Japeri, vai chegar até Barra Mansa. Isso foi mostrado hoje aqui porque as pessoas de Paulo de Fronten e Mendes levaram 4 horas para chegar aqui na Alerj, vindo das suas cidades. E isso aí é totalmente desumano. Não chega a ser absurdo, não. É desumano. O engenheiro Hélio Suevo, que apresentou um estudo para viabilizar o retorno do trem Barrinha, disse que para reativar e ampliar o trecho percorrido, seria necessário um investimento de 28 milhões de reais. Ele iria numa primeira etapa de Japeri, a Barra do Piraí, e nós iríamos até Resende. E numa segunda etapa, iríamos de Resende até Itatiaia, perfazendo um total de aproximadamente 200 quilômetros de extensão. Então, esse orçamento estimativo que nós apresentamos hoje aqui, ele engloba todo o trecho. O subsecretário de Transportes do Estado informou que o governo não tem nenhum estudo sobre a reativação do trem Barrinha, mas que vai levar as demandas apresentadas durante a audiência para o secretário titular da pasta. De forma semelhante ao que nós fizemos agora com relação à renovação do contrato de concessão da rodovia Rio-São Paulo, nós promovemos em conjunto com as prefeituras duas reuniões, uma na Baixada Fluminense, com todas as prefeituras lindeiras à Dutra na Baixada Fluminense, a mesma coisa no Sul Fluminense, fizemos uma outra reunião lá e dado o interesse dessa matéria que foi levantado aqui, da ligação ferroviária do trem Rio-São Paulo-Belo Horizonte, da MRS, nós poderemos viabilizar, tentar marcar uma reunião desse tipo no Sul Fluminense, para em conjunto com as prefeituras ver quais são as demandas e o que é possível de ser feito. O deputado André Siciliano disse que existe a possibilidade de extensão do contrato da concessionária MRS Logística e que a comissão quer aproveitar este momento para pressionar a empresa para que reative o trem Barrinha. Contrato de concessão, a concessionária quer estender o prazo, né? A NTT já sinalizou que pode estender com a contrapartida de novos investimentos, possivelmente da ordem de em torno de 6 bilhões de reais. E, de novo, é uma janela, a gente quer aproveitar a mobilização das prefeituras, dos munícipes dessa região, para que a gente possa valer a volta do trem. A comissão volta a se reunir na próxima segunda-feira em Volta Redonda para discutir a reativação do trem Barrinha. E o relatório final da Comissão Especial da Baía de Guanabara defende a preservação do espelho d'água da Baía como área de proteção ambiental. Os deputados sugerem também um projeto de lei que define que as áreas de fundeio das embarcações sejam autorizadas por um órgão ambiental. O deputado Flávio Serafini disse que o trabalho da comissão identificou aspectos negativos na fiscalização ambiental e na avaliação dos impactos das atividades na Baía de Guanabara, mas trouxe a confirmação de que a Baía permanece viva e tem chance de recuperação. Acho que aspecto negativo
é a completa falta de integração nas políticas de controle, fiscalização ambiental, na avaliação dos impactos das diferentes atividades que acontecem na Baía de Guanabara. E, sob o ponto de vista do saneamento, que é uma questão fundamental, a descontinuidade nas políticas públicas. Então, a gente tenta avançar nessa regulamentação com uma série de projetos de lei que nos abrem uma esperança que a gente tenha não só a despoluição com a diminuição da quantidade de esgoto jogado sem tratamento na Baía de Guanabara, mas também a recuperação. Entre as principais recomendações do relatório final da comissão estão a criação e execução de programa de educação ambiental, coleta e reciclagem de lixo, promover descontos nas tarifas de água, luz e gás em troca de lixo reciclável e transformar o espelho d'água da Bahia em área de proteção ambiental. O relator da comissão destacou a importância da recuperação dos rios que desaguam na Baía de Guanabara. Os rios são o sangue bom, né, que tem que chegar na Baía do Guanabara, que a Baía do Guanabara é o coração, para pulsar e bater bem o coração. O deputado Flávio Serafini disse que o relatório final também prevê a apresentação de um projeto de lei que define que as áreas de fundeio das embarcações devem passar por autorização de um órgão ambiental. Hoje, por exemplo, isso é uma prática que tem tomado boa parte do espelho d'água da Bahia, que tem expulsado diferentes espécies de determinadas partes da Bahia, porque os navios parados com motor ligado fazem poluição sonora, tem impacto, e os órgãos ambientais sequer são chamados a opinar. Então, um projeto de lei que estabelece que esse tipo de atividade, para se estabelecer, tem que passar por um processo de licenciamento é fundamental, porque a gente reforça a importância da autoridade ambiental na definição dos usos da Baía de Guanabara. A comissão de representação criada para acompanhar a crise no Hospital Universitário Pedro Ernesto se reuniu nesta quinta com o governador em exercício no Palácio Guanabara. Francisco Dornelles se comprometeu a regularizar os repasses de recursos para o hospital. O hospital ele gasta um determinado valor, que são 7 milhões por mês, para ficar aberto e funcionando. Se ele tiver o pagamento regular, ele pode aumentar a quantidade de produção. Aumentando a produção do hospital, ou seja, fazendo mais cirurgias, ele vai receber recursos do SUS. Então, manter o hospital aberto, funcionando, é bom para o Estado porque entra recurso novo. Se você paga parceladamente esse valor dessa obrigação dos 7 milhões, o hospital reduz a sua produção e não recebe valores adicionais. Então, economicamente, o hospital aberto, ele ajuda o Estado. Então, isso é que nós levamos ao governador. Ele ficou sensibilizado e se comprometeu a manter esse compromisso regular para que você não falte insumos, para que você não fale com o serviço da manutenção dos equipamentos, para que você possa ter o serviço de limpeza sendo realizado. E com isso, o hospital que presta o serviço na alta complexidade vai poder aumentar a sua produção e, com isso, o maior beneficiário será a população fluminense. Os professores de educação física vão ter desconto de meia entrada nos eventos esportivos do Estado. O projeto foi aprovado no plenário da Alerj. Confira a votação de hoje. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Valdec Carneiro, que garante a meia entrada dos profissionais de educação física em eventos esportivos. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Para os profissionais de educação física, um evento esportivo não é apenas um entretenimento, um espetáculo. Pode ser isso também, mas para eles é também um espaço de aperfeiçoamento da sua própria formação, né? Para que possam perceber a dinâmica de cada modalidade esportiva, para que possam perceber estratégias adotadas pelos treinadores, para que possam perceber a preparação física, o aquecimento, enfim. Então, para nós, né, é um espetáculo a ser aproveitado. Para eles pode ser isso também, como eu já disse, mas é sobretudo um espaço, a meu ver, de formação continuada. Já o deputado Benedito Alves quer criar uma semana de conscientização, orientação e esclarecimentos sobre a enxaqueca em crianças. A matéria foi aprovada em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. Ainda na pauta, o projeto do deputado Luiz Martins, que determina a adaptação de provadores de roupas, calçados e demais artigos de vestuário masculino e feminino para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A proposta foi aprovada em primeira discussão e volta à pauta para outra votação. Quando a gente fala em inclusão,
para incluir em todos os aspectos do portador de deficiência. E nesse caso eles são excluídos, que tem provadores são mínimos, não tem condições de um cadeirante entrar, quem tem a mobilidade reduzida. Eu acho que a gente, na inclusão, tem que aprovar esse projeto de lei que vai incluir esses portadores de deficiência. Hospitais, clínicas, postos de saúde e laboratórios públicos ou particulares podem ser obrigados a dar prioridade no atendimento de pacientes com diabetes. O benefício será concedido em caso de exames que precisam ser feitos em jejum. O projeto do deputado doutor Deodalto foi aprovado em primeira discussão. Nós observamos que as pessoas com diabetes estavam fazendo hipoglicemia nas filas dos hospitais da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Só o mês passado faleceram 2 pessoas de hipoglicemia. Então esse projeto visa salvar vidas. E nós vamos intensificar o trabalho não só na Baixada, como no estado do Rio de Janeiro todo. As operadoras de cartão de crédito podem ser obrigadas a mandar avisos de compra por mensagens de SMS para os clientes. Os avisos devem conter o valor das compras, sejam elas nacionais ou internacionais. O projeto do deputado presidente da Casa, Jorge Pisciani, e do deputado licenciado Rafael Pisciani foi aprovado em primeira discussão. Também analisada a proposta dos deputados Flávio Serafini, Conte Bittencourt e Tia Ju, que altera a lei que trata das custas judiciais e de cartório no Estado. O deputado quer garantir a gratuidade nos processos de adoção, guarda e tutela de crianças e adolescentes. O texto foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para avaliação dos deputados. Muitas vezes tem famílias que querem adotar, mas para conseguir tem que se habilitar, tem que conseguir uma série de documentos. E esses documentos às vezes são um empecilho inicial que acabam desestimulando as famílias. O que a gente tenta fazer com esse projeto é reduzir essas custas para que as famílias possam ter condições de se habilitar e conseguir realizar o sonho de dar um lar, de dar um abrigo, de dar uma família para as crianças que assim necessitam. E o deputado Carlos Mink quer autorizar a realização de audiências de custódia no Tribunal de Justiça do Rio. A proposta foi aprovada em primeira discussão. A audiência de custódia obriga um preso em flagrante a ser apresentado para o juiz em 24 horas. Isso começou a ser implantado em São Paulo no ano passado. Nós tivemos com o presidente do Tribunal de Justiça, que achou ótimo, se comprometeu e começou a implantar no final do ano passado em alguns bairros da capital. Esse projeto é uma lei e é autorizativa, mas ela envolve o judiciário e cria uma norma legal, porque é diferente o presidente do tribunal fazer porque ele é favorável, pode entrar um outro presidente e não ser tão favorável assim. Este foi o Jornal da Alerj. Confira nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Tenha uma ótima noite e até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.